Olá, pessoal. Eu tô aqui mais uma vez para o RitaCast. Hoje a gente está com o Leandro Sass, profissional de educação física, empreendedor e empresário na área da saúde. E nós vamos falar um pouquinho sobre como foi para ele empreender, saindo de um estúdio de 36 metros quadrados para uma academia de 1.600 metros quadrados. O número de alunos de 100 alunos para 1.600 alunos. Como é trabalhar com isso na área do empreendedorismo. É isso aí. Bom, gente, muito prazer, Leandro Sass. A Rita já me apresentou aí muito bem. E hoje o papo promete, né, Rita? Acho que vai ser muito legal. Quero agradecer a todos aí pela audiência, a Rita pelo convite, né? E vamos começar. Estou aberto aqui hoje para tirar a dúvida de vocês e de você também. Vamos lá, vamos falar empreender são as adversidades que nós encontramos o tempo inteiro, muitas adversidades, as dificuldades do em todo, né? Exatamente. Como é que você fez para sair de um estúdio de 36 metros quadrados? A gente entende que você tem uma determinada condição técnica, física e financeira. Sim. Para ir para uma academia de 1.600 metros quadrados. Qual estudo que você utilizou para isso? Qual foi a estratégia? Vamos ensinar o pessoal um pouquinho. Todo mundo pensa assim, né, que, pô, você sai de um estúdio de 36 para 1.600, você fez uma reserva, né? Você tem um capital, talvez um patrocínio, né? Isso. Mas, na verdade, na prática, não foi nada disso. Primeiro que eu tinha muito, e sempre fui uma pessoa muito obstinada pelo sucesso. Mas, assim, não o sucesso de fazer sucesso, sabe? Aquela coisa de ter fama. Não. O sucesso na carreira. Quando eu decidi ser professor de educação física, eu não decidi, sim, ser só um professor. Eu decidi ser o professor, né? Eu decidi tocar nas pessoas e fazer a diferença na vida delas. Por um propósito. Eu vinha de um mercado que era muito estressante, que era dessa área de funcionário público e tudo mais. Era extremamente um ambiente muito tóxico, falando assim, né? Pesado. Não que o ambiente público seja, mas da onde eu vinha era extremamente. E quando eu decidi ir para a área de educação física, eu decidi ir para um sonho. O meu sonho era ser professor de educação física. E não foi muito fácil, porque também eu não tinha dinheiro para fazer faculdade, né? Aí daí vem as estratégias. Uma coisa assim, quando você na vida não tem muitas oportunidades, você precisa ter as melhores estratégias para você criar essas oportunidades. E eu falo assim, meu pai não me preparou na vida para ser herdeiro, mas me preparou na vida para ser um guerreiro. Aí, ó, E vamos aí eu lá. Puxa sempre essa aí. trabalhei isso. Eu gosto muito de trabalhar frases, né? Amo frases. E essa foi uma das coisas que, assim, eu tenho certeza que já veio no meu DNA. Olha, você não vai ter uma herança. Mas, na verdade, a melhor herança que eu vou te trazer é o quê? É você saber que você precisa ter uma boa educação, uma boa família, precisa ser amado, né? E precisa fazer a diferença na vida das pessoas. E aí foi assim que a minha vida começou. Posso continuando aqui? Vamos lá, ué. Vambora. Então, se você me deixar, eu vou falando aqui, ó. Não, a gente vai falando. Você já deu uma frase aí para o pessoal. É, Cuidemos dos nossos filhos não para serem herdeiros, e e sim sim para para serem ser guerreiros. guerreiros. Essa é a melhor frase que eu Né? tenho no meu coração, assim, que... E a principal é a educação, né? Exato. Hoje eu sou pai, né? E hoje talvez o meu filho possa até viver do meu legado, né? E eu já me preparo para isso também, né? Mas eu não quero que ele viva da minha herança, e sim do meu legado. Que é o quê? De fazer a diferença na vida das pessoas. Se ele aprender a fazer isso, eu já fico muito feliz, né? Então, voltando lá dos 36 metros quadrados, como foi, né? Sair de 36 metros quadrados para 1.600. Por isso que eu te falei da minha educação física, porque para você empreender, você precisa, mesmo que seja em 36 metros quadrados, você precisa começar de alguma forma. E como é que você começa, né, sem ter um dinheiro, né? Então você precisa de pessoas para que te dê oportunidades. Então aquela história do famoso network, né? Eu fui descobrir isso de fazer network agora, né? Que era essa palavra, mas eu era uma pessoa que me conectava muito fácil com outras pessoas. E
sempre gostei de me comunicar nesse formato. Então, quando eu decidi fazer educação física, eu conversei com meu pai. Nessa época, meu pai era segurança, por coincidência, né? Segurança de uma faculdade daqui de São Paulo. E aí eu falei, pai, será que não rola de você conversar com alguém lá da faculdade, de administração e tal, de repente eu conseguir uma bolsa? E tem uma outra coisa também que é muito, sabe aquela história da lei da atração? Quando eu já falei com meu pai, eu tinha certeza que eu ia conseguir. Antes de eu perguntar, sabe quando você já se vê dentro da faculdade, com o uniforme da faculdade, sabe, você já pensar 5 anos pra frente? Eu já fazia isso. Mas era algo muito natural, meu, muito espontâneo. Então, quando meu pai falou, olha, eu vou tentar. E aí aconteceu dele conversar com uma das pessoas lá, ele falou, conversou com o reitor da faculdade. Ele falou, ó, pede pro seu filho fazer uma prova. Só que eu tinha que me dar bem nessa prova. Então, eu estudei, né? Então, nem tudo na vida é só sorte, né? Nem tudo na vida é sorte. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso também. Mas eu estudei, fui um dos décimos colocados ali do vestibular e ganhei a bolsa na faculdade. Só que assim, a minha bolsa ela era renovada a cada semestre. Se eu não tirasse as melhores notas, se eu tivesse falta, se eu pegasse qualquer tipo de exame, a minha bolsa ia ser suspensa. Portanto, eu escolhi estudar. Era a única coisa que eu podia fazer. Mas eu já trabalhava na época e tudo mais. No quarto semestre eu decidi abrir mão da minha vida, como eu até falei na palestra, né? Eu já tinha um salário bem consolidado para um jovem na época e abri mão para ser um estagiário. Então, assim, um salário na época de 3.500 para ganhar R$ 500. Aí você fala, meu, caramba, como é que você vai fazer isso? Então eu falo, primeira coisa, ser uma pessoa inconformada. E eu sempre fui inconformado. Primeiro de tudo com o quê? Com a minha área. Eu falei, eu não admito um estagiário ganhar um valor tão baixo desse. E às vezes, assim, eu tô na faculdade, eu tô recebendo as melhores e as maiores informações de tudo que é novo hoje do estudo, né? Que a ciência, que o exercício, que a fisiologia, que a anatomia tem. E muitos professores, às vezes, não vão buscar esse conhecimento depois que se formam. Então eu falei, por que que eu, que tenho hoje o conhecimento que está do melhor, não tenho a mesma oportunidade que um professor? Por causa do CREF, que era o conselho. Então eu falei assim, se eu mudasse o meu comportamento perante aos meus clientes como estagiário, e eles passassem a me ver como um professor, ali já seria uma virada de chave até para eu pleitear uma melhora de salário com a dona da academia. E foi assim que eu fiz. Então, a minha vida sempre foi muito estratégica. Então, em 2010, eu era estagiário de uma academia. E foi muito legal, como eu te falei, sobre a questão da lei da atração. Quando eu comecei a faculdade, eu já me vi na faculdade. Quando eu escolhi fazer estágio naquela academia, eu preenchi um questionário, sabe? Muito básico, assim. E uma das perguntas era, como que você se vê daqui 5 anos? E eu não hesitei em falar, daqui 5 anos eu me vejo como um coordenador. Mas por que a lei da atração? Porque quando você projeta, você age, né? É, se você não tem sonhos, né? Você fica esperando ali, né? Só sonhando e... Eu já não. Eu tinha metas. A minha meta quando eu comecei a pensar em fazer a faculdade era fazer a faculdade naquela faculdade que eu escolhi. E foi lá que eu fiz. Quando eu escolhi trabalhar naquela academia que eu escolhi, foi lá que eu fui trabalhar. E aí, quando eles me perguntaram, daqui 5 anos, como que você quer estar? Eu quero estar coordenador. Só que aí, o que que você faz durante 5 anos? Você senta e espera? Ou você vai para ação? Eu resolvi ir para ação. Então, de 2010, quando eu preenchi, não foi só um preencher, foi um projetar. E aí eu me planejei. 2010, 2011, 2012 eu me formei. 2014 eu já era o coordenador dessa academia. E aí, mesmo em 2011, eu já não era mais o estagiário. Eu já era professor, sem estar formado. Por quê? Porque o meu comportamento perante aos meus clientes já era diferenciado perante aos outros estagiários.
Então isso mudou muito o jogo ali do meu crescimento. 2014 eu já era o coordenador, então assim, eu já estava muito próximo de quem? Da dona da academia. E ela me deu muitas oportunidades de estudar. Eu era uma pessoa que perguntava muito, que me interessava muito pela questão de faturamento, de organização, né? Então, eu já tinha toda uma bagagem como professor de educação física em todos os setores da área, né? Parte aquática, terrestre, avaliação física, fitness, tudo que me mandava eu ia, porque eu sabia que eu tinha que aproveitar o máximo que eu podia para escalar. Quando eu cheguei como coordenador, era justamente por isso que eu já tinha muitas habilidades ali e habilidades com sucesso. Em 2014, coordenador, fiquei 2015 a 2016 como coordenador, por quê? Eu cheguei na dona, né? Ousado, mais uma vez, e já projetando os meus 5 anos para frente. Eu falei assim, você não pensa em abrir uma segunda unidade? Porque através do nosso trabalho, a gente conseguiu ali, de uma certa forma, levar a academia para o sucesso. A academia chegou no limite ali de alunos. 2012 foi um ano muito bacana, né, pro Brasil na parte financeira, né? Não sei se vocês lembram, mas foi o ano. Todo mundo tava naquela expectativa. Depois de 2015, o Brasil ficou meio perdido com mudança de presidência e tudo mais. O Mas cenário econômico foi desfavorável e Exatamente. nós tivemos que reaprender e Reaprender, né? continuamos a descobrir que nós nos reinventamos e aprendemos a cada dia. A cada dia, né? E a gente, todo mundo falando que 2015 era o pior cenário e ninguém esperava que 5 anos depois a gente ia viver uma pandemia, né? As pessoas esquecem das crises, né? Mas em 2012 foi um ano muito bom, então a gente estava vendo algo muito bacana. 2014 para 15 ali, eu como coordenador, eu cheguei na dona e falei assim, vamos abrir uma segunda unidade? Aí ela falou, mas por que uma segunda unidade? Eu falei, olha, porque eu acho que nós já atingimos um número de alunos o suficiente para nós trabalharmos aqui. Eu acredito que se você escalar para uma segunda unidade, com o nível de conhecimento que nós adquirimos aqui, tranquilamente a gente abre uma segunda unidade e é sucesso. E ela falou assim, mas quem disse que está no meu plano abrir uma segunda unidade? Aí isso doeu, sabe? Porque eu falei, olha, se eu ficasse a vida inteira como coordenador, 5 anos ia passar, não tinha mais para onde você ir, né? E eu sempre fui um cara, como eu falei para você, muito obstinado, muito, muito, muito. Então, assim, 2016 eu tomei a decisão. Eu já estava, de uma certa forma, performando muito bem na área da dança, né? Como professor. E na área de treinamento funcional. Eu decidi sair, eu encontrei 2 amigos que já estavam começando um trabalho como treinadores de novos professores na área da dança. E eu acreditei naquele projeto porque eu vi ali muito propósito, né? E aí eu falei, eu vou entrar com vocês. E aí eu fui um dos últimos a entrar na sociedade, né? E o primeiro a abrir mão da CLT. Então eu peguei e falei assim, ó, eu acredito no nosso projeto, ele é um projeto que traz renda, então eu vou fazer o seguinte, eu preciso abrir mão para viver 100% daquilo que a gente faz. Eu abri mão 100%. Então, o seu primeiro estúdio foi uma sociedade entre quantas pessoas? 3 pessoas. 3 pessoas. Leonardo Ribeiro, Robinho Oliveira, que na verdade é o Rodrigo, né? Que inclusive é meu sócio hoje na academia. E o Leandro Sass, que foi o último. Então ali não era um estúdio, nós éramos sócios de um projeto. Não tinha um lugar fixo, não tinha nada. Mas nós começamos. E aí quando eu comecei, eu falei, gente, agora é o seguinte, eu preciso de renda, porque eu tô desempregado, né? Agora eu sou um empreendedor, né? Só que só vou viver da dor, porque... E aí, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, né? Até agora só conheço o ônus, né? Cadê o bônus? Cadê o Mostre-me o bônus. Eu só fui pela coragem, né? E aí, o que acontece? Eles ficaram meio com medo, até surpreso com a minha ousadia, né? Mas claro que eu fiz um plano de negócio ali pra sair, porque eu tinha quase 5 anos trabalhando, então tinha um fundo de garantia legal. Dava pra me sustentar pelo menos aí por uns meses, né? E aí, o que acontece? Eu falei,
que eu vou fazer? O que eu faço de melhor, né? Qual é o meu melhor talento? Eu falei, hoje eu performo muito bem com a dança. E aí fui trabalhar num estúdio de dança, de dança de salão, dando as minhas aulas. Cheguei num amigo e falei, e aí, posso levar minha turma para ir? Porque eu não esperava também que aquela galera que fazia aula comigo ia querer me seguir. Onde você tá? Os alunos começaram a ligar para as outras academias, falaram, contrata o Leandro, porque o Leandro, se você for contratar ele, eu vou para sua academia. Fizeram um abaixo-assinado lá para uma academia me contratar. E a academia me ligou e falei, não, calma, eu tô, né, vendo algumas coisas, não é assim, né? Não tô desempregado. Aí eu conversei com um amigo, aí a gente fez uma parceria de percentual e eu comecei a dar aula lá com ele. Então, o meu primeiro estúdio foi terceirizado, né? Quando eu percebi que em uns 3 meses o valor que eu pagava para ele de percentual já era um valor suficiente para que eu pagasse um aluguel de um estúdio, eu falei, eu acho que tá na hora de eu começar então a arriscar de verdade ser um empreendedor do próprio negócio. E aí, mais uma vez, o network falou mais alto. Porque eu fui para um lugar, despretensiosamente, conversei com uma moça, que era uma aluna minha de personal, ela era cabeleireira. Inclusive, hoje estava com ela, muito legal esse contato. Estava lá no estúdio, lá. Hoje eu pude reviver do meu momento, né? De onde eu comecei. E eu falei assim, Rose, você não conhece algum espaço que eu preciso alugar hoje? Tarará? Ela falou assim, Leandro, no meu terceiro andar, minha sala tá vazia. Mas eram umas áreas fechadinhas com, tipo, várias salas, né? Microsalas. Ela falou, mas se você derrubar, dá pra você fazer um espaço maior. Ela falou, sobe lá, se der pra você, depois você me fala. Eu subi, olhei e falei, olha, se derrubar realmente vale a pena. Ela falei, Rose, vai ser aqui que eu vou fazer meu estúdio. Ela falou, então vamos fazer o seguinte, Leandro. Você começa, você derruba, você pinta, você monta. Eu não quero nenhum aluguel agora. O dinheiro do aluguel você vai investir aqui no estúdio. Beleza? Eu falei, meu, é Deus, né? É Deus que coloca pessoas no momento certo. E aí foi, eu com o maior amor, com o maior carinho, eu fui lá, derrubei parede, quebrei, pintei, e o estúdio se transformou numa coisa mais linda do mundo, que era o meu xodózinho ali. Aí eu comecei a empreender de verdade. Tudo isso para chegar nos 36 metros quadrados, né? E como eu falei para você, eu cheguei ali com um propósito de realmente tocar na dor das pessoas, de fazer realmente a diferença. A frase que eu levava embaixo do meu logotipo era um slogan: a sua evolução depende do seu nível de entrega. Ou seja, eu venho me entregando há 5, 6 anos, desde quando eu decidi fazer faculdade. Então a minha entrega foi sempre de 100%, porque se eu entregasse para a faculdade 90, talvez eu não teria a bolsa. Você pode dizer que empreender para você também é a paixão em primeiro lugar? Sempre, sempre. Eu acredito que até melhor da paixão, porque a sua paixão é o seu talento. Se você for analisar, a sua maior paixão Mas se você é é o seu apaixonado talento. pelo seu talento, se você é apaixonado por você, É o resultado. Vamos pensar uma fórmula ali, né? ah, A sua paixão mais o seu talento é igual ao quê? O seu resultado. sim. Se você conseguir unir aquilo que você ama com o seu talento, é o seu resultado. Já é Bob Marley, né, que fala, né? Que faça o que você ama, porque jamais você vai precisar trabalhar na sua vida. Mais Era ou uma coisa menos. Eu mais ou menos entendo, assim, né? né, eu não levo muito para isso, porque a gente, para chegar a fazer aquilo que a gente ama, a gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito. E Exatamente. fazer o que tem que ser feito é fazer tudo aquilo que você não gosta Não de gosta. fazer, tudo que você não ama, lidar com situações que você não desejaria, as dificuldades. Você tá vendo aí, as dificuldades batem na porta da gente, Sim. mas o que você tinha principal, que para você é obstinação, para mim é determinação, para outra é desejo, para outra é um formigamento, para outro. Para pessoas que têm o ideal, eles querem. Uhum. A base tem que ser eu quero, eu vou. Também não adianta querer. Aí você quis estudar, né? Poderia estar querendo estar no teu trabalho, à noite estar nos seus finais de semana, tomar sua cerveja, junto Sim. com seus amigos.
ir pro Estância Alto da Serra, curtir o sertanejo. Curtir o sertanejo, com certeza. Mas não, você optou porque eu quero estudar. Eu quero estudar. E aonde é outra base do empreendedorismo, Sim, para quem não tem a menor condição, é estudar, exatamente. né? Vamos estudar. E o estudo é mais uma coisa que, assim, o meu pai sempre me colocou, porque ele não pôde estudar, né? Meus pais, né? Meus pais, minha mãe parou, acho que na época do ginásio, meu pai parou também. Minha mãe parou, acho que no colegial, meu pai no ginásio. E meus pais sempre falaram: olha, é o seguinte, estudem, 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 porque o conhecimento vale mais do que o dinheiro. E eu sempre ouvi isso dos meus pais: estudem, porque o conhecimento vale mais do que o dinheiro. Hoje, eu aprendo que o conhecimento, ele antecipa o seu resultado. Então, quando a gente fala de auto performance, é justamente você estar preparado para a hora H, né? Então, assim, a gente fala muito sobre oportunidades, né? Mas às vezes a oportunidade bate na sua porta e você não está preparado para ela. Então, assim, o que você tem que fazer para estar preparado? Conhecimento. Educação. Porque ele antecipa. O dia a dia, né? Exatamente. O dia a dia. Até aproveitar hoje esse gancho. Você vê, não sei se você viu, mas algumas matérias hoje estão trazendo o podcast como uma das principais fontes de educação para as crianças, né? Para que elas aprendam a se comunicar e gerar mais conhecimento e tudo mais. Então, para mim, isso sempre foi a chave. Uhum. Quem não se comunica, se estrumbica. E não vende, né? Isso. Então, o que eu vendia? Eu posso falar assim, qual foi o meu maior capital para que eu conseguisse comprar o meu estúdio, né? Qual foi o meu maior capital de investimento para sair de um estúdio para 1.600 mais uma academia? A comunicação. Esse é o maior capital de investimento que você pode trazer junto com o conhecimento. Porque às vezes tem aquelas pessoas que deitam as noites dos livros. Dizer aqui, você tem 3 coisas: a sua obstinação, a sua base de conhecimento, exato, e a sua base de relacionamento. Exatamente. Com uma boa comunicação. Então, assim, com esses 3 itens aqui, que é o ideal para que todos tenham. Isso. Se eu tenho isso aqui, ou se quem quer que esteja vendo a gente aqui esteja escutando isso, Isso. Está determinado? Está obstinado? Qual é a sua base de conhecimento? Isso. Ah, mas não tem dinheiro, não vou estudar, nanana. Quem quer vai atrás e faz. Quem não quer arruma um monte de desculpa para ficar sentado criticando o que o outro está indo fazer, né? Então, a base de conhecimento, que é a educação. Terceiro, base de bons relacionamentos. Relacionamentos saudáveis. Relacionamentos de pessoas que te tragam para uma alta performance. Para uma alta performance, que te tragam harmonia, carinho. Sim. Então, ou seja, às vezes elas não estão na tua mesma base que você quer ali, tua base de conhecimento, mas elas estão te impulsionando. Sim. Seus pais, assim como os meus, não tiveram estudo. Eu já critico até porque minha mãe, mesmo de idade, se quisesse, podia voltar, né? Então, assim, não tem desculpa. Exatamente. Não existe, esqueçam, não existe desculpa. Se você me permite ainda, eu colocaria 5 passos. Vou até colocar ali pra galera, porque assim, ó, os 5 passos para você empreender e ter sucesso. Primeiro, como você colocou ali, determinação. E no meu caso eu coloco como obstinação, mas determinação tá ali né? Como você falou, o segundo, do mais importante, conhecimento, né? Então, se você não tem conhecimento, você não tem resultado. Então, o conhecimento antecipa o resultado. Terceiro, network, né? Então, é você ter bons amigos. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Verdadeiríssimo isso. Total. E aí, assim, o segredo é, se você convive com aquelas pessoas, talvez você esteja naquela média, mas a busca de você crescer é você buscar a média de outras pessoas que sabem mais do que você. Então, assim, se eu estou numa roda onde eu sei mais, eu não tenho que ficar nessa roda. Ela já não serve mais para mim. Talvez serve para que eu ajude essas pessoas. Mas para me levar como o próprio PEX, né, fala do next level, né?
são outras pessoas que vão te levar para esse... Tem um ditadozinho que diz que se você é o inteligente entre os burros, saia da sala. Se Exatamente. você é o burro entre os inteligentes, fique na Fique sala. na sala. E não saia de lá, pelo amor de Deus. É. Até que você se transforme no mais inteligente também. Então, voltando ali. Obstinação, determinação, né? Conhecimento, o próprio network, saber se comunicar. E aí a gente pode colocar entre parênteses, saber vender, porque quem se comunica, vende. Eu não sabia disso também, porque eu falava assim, meu, eu sou um péssimo vendedor, sabia? Aí depois, passando um tempo, indo estudar um pouquinho, eu falei, eu sou o melhor vendedor. E eu sou o melhor vendedor para me vender. Talvez eu não saiba vender esse copo de água para Rita, mas eu vender aquilo que eu sou, eu vendo muito fácil. Por quê? Porque se você vende a verdade, você vai ficar com vontade de querer comprar. Faz sentido? E o principal do quinto, que de uma certa forma é você fechar, colocar isso tudo na sacola. Se você não tiver esse quinto elemento para o quinto passo, não vai servir de nada você ser obstinado, você ter conhecimento, você ter network e você saber vender. Se você não tiver ação. Se você não pôr o conhecimento na prática, esquece. Querer assim como falar até papagaio fala, Exato. né? Vamos pensar assim, ó, nos 36 metros quadrados ali, quando ela me chamou e falou, Leandro, vê se serve para você. Eu olhei uma sala com um monte de parede e aí eu falei, já pensou se eu tenho... A oportunidade chegou, eu tinha conhecimento para tocar um estúdio, né? Não tinha o dinheiro, mas tinha oportunidade. Mas eu falo, nossa, meu, vou ter que quebrar essas paredes. Aí você olha, nossa, mas eu vou ter que pintar. Nossa, olha o trabalho que eu vou ter que ter. Ah, não. Acho que vou procurar uma outra sala, né? Não tem jeito. Então, assim, é aqui que eu vou ficar. Não tem problema, eu vou quebrar a parede, eu vou carregar os entulhos. E foi ali que aconteceu tudo. E aí, quando eu estava no meu melhor momento do estúdio, eu falei, está na hora de ir para um outro lugar. E aí foi a coisa que começou. Aquela energia começou a acontecer também de novo. Vamos projetar os meus próximos 5 anos. Como eu quero estar daqui 5 anos? Eu quero estar em uma academia. Aí vem, né? Deus, a sorte, a oportunidade, sei lá. As coisas começaram a acontecer, eu ouvia muito falar de Jundiaí. O meu sócio, o Robinho, ele já morava em Jundiaí, porque ele era gestor de uma unidade lá de uma rede de academias. E aí ele começou a morar efetivamente naquele ano que eu tava decidindo procurar uma academia. Eu falei pra Ju, né, pra esposa. Aí eu falei, meu, vamos tomar um café lá na casa do Robinho? Lá em Jundiaí? Eu falei, ah, vamos. Aí fomos pra Jundiaí. Nesse café, conversando com ele, ele soltou ali uma oportunidade que surgiu pra ele. E aí eu fiquei inconformado porque ele não aceitou. Eu falei assim, Robinho, mas como você não aceitou? Não, tô cansado, já tô numa outra pegada, tô vivendo de outro negócio e tal. Aí eu falei assim, mas deixa eu te fazer uma pergunta. E se a gente rachasse essa oportunidade aí? Você iria? Aí ele pensou assim, mas você vai sair de lá de São Paulo pra vir pra Jundiaí? Eu falei, por que não? Ele falou, mas você vai abandonar o seu estúdio? Eu falei, não. Eu estou falando de vir para Jundiaí. Eu vou ficar com o meu estúdio e venho pra cá pra te ajudar. Aí ele falou, então se você fizer isso, eu converso com a pessoa. Aí foi quando ele, né, eu fui numa terça-feira lá, e ele falou, ó, na quinta, manda esse Leandro vir conversar comigo, o dono da academia. Como o Robinho já tinha declinado pelo menos umas 2 vezes nessa cantada que o dono tinha dado nele, o dono ficou muito pé atrás com isso. Aí, mais uma vez, vem o quê? A comunicação. Junto com o conhecimento. Junto com a obstinação. Aí você vai fazendo os passos para trás, né? Então eu cheguei com ele, com o Edmilson, que era o dono da academia, e falei, olha, Edmilson, é o seguinte, eu gostei da oportunidade, queria muito poder aproveitar disso. Como o Robinho falou, ele estava muito cansado realmente, mas eu fiz essa proposta para ele, se a gente dividir, falei, olha, hoje eu tenho muito conhecimento na área de gestão de pessoas, né, como coordenador de academia. Eu já trabalhei com a natação, onde a nossa academia hoje lá,
um dos principais públicos é Vamos natação. fazer a divulgação da sua academia, Vamos o nome lá, aí, vamos lá. Se você Vamos lá, mora em siga o Jundiaí, Play, né? é isso. Ou se você é um investidor e quer ter uma academia como a minha na sua cidade, que é uma academia muito posicionada para a família, né? Você segue o arroba lá, CNM Aqua Fitness. E o Aqua é CQUA, beleza? E Fitness com 2 S's. Mas se não, depois você me procura no meu arroba também, que o pessoal da produção é por aí, né? Então já tá aqui, ó. Aqui embaixo, então, é isso aí. Ela, vamos lá, Já siga o segue link, o nosso- pega o link, vamos conhecer a academia do Já Leandro. segue o pessoal. nosso arroba lá, curte, porque assim, de verdade, não é porque é a minha academia, tá? Mas é a melhor academia de Jundiaí por comprovação. Nós fomos eleitos em 2022 a melhor academia para trabalhar com a sua família. E isso foi, assim, Esse outro é o seu marco diferencial. total. Se você quer um ambiente familiar, que você quer treinar com a sua esposa, quer levar seu filho, quer levar sua mãe, e ficar tranquilo ali, sem ter medo de repente, né? Ah, alguém vai mexer com a minha mulher, né? Não, ali é um ambiente realmente para ótimos relacionamentos, ótimos networks, que muitos empresários também treinam lá com as suas famílias. Os maiores e melhores empresários de Jundiaí treinam na minha academia, né? Então, assim, tem pessoas muito bem conceituadas lá. E justamente por isso, pelo posicionamento. Então, nosso trabalho, principalmente com as crianças, é um trabalho muito dedicado. Então, hoje a gente trouxe a psicologia positiva, trouxe outras coisas também. Mas só voltando na oportunidade, eu cheguei com a ideia lá com o Edmilson. Falei, Edmilson, olha só, eu gostaria muito de fazer parte disso. Aí ele falou, olha, Leandro, eu não sei, eu já falei isso com o Robinho, por que do nada, né? Eu falei, ó, porque agora ele tá comigo. E eu falei assim, olha, quero muito viver dessa oportunidade. Falei, olha, eu sou uma pessoa que venho... Aí contei toda a minha história, né? Como foi a minha projeção. Isso mexeu com ele. Porque ele é uma pessoa muito boa, muito ligada em histórias e tudo mais. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou pra casa, vou refletir, na próxima terça-feira a gente volta a conversar. Na terça-feira ele veio e falou assim, ó, o seguinte, eu tô decidido, eu não quero mais um administrador, não quero mais funcionário. Eu quero um comprador. Eu quero vender a minha academia. Eu poderia, mais uma vez, né? Assim como lá atrás, quando a Rose me mostrou o estúdio cheio de parede e desistir daquele sonho, eu poderia falar assim, cara, como é que eu vou comprar uma academia que custa hoje R$1 milhão? E sem dinheiro? E sem dinheiro. Né? Você olha pro seu bolso, você pensa na sua conta, você fala, meu, não vai bater, né? É melhor eu agradecer ele, pedir desculpa pelo tempo dele e ir embora. Mas aí vem um lado obstinado, né? Aí eu falei, não. E como você dominou a fera para fazer essa negociação aí? Simplesmente com a minha verdade, né? Com a minha verdade, como eu falei. A gente se vende com a nossa verdade, né? Eu falei assim, Edmilson, é o seguinte. Olha, eu não tenho dinheiro. Nós não temos dinheiro porque o Robinho tava do meu lado. Eu falei assim, mas o que nós temos é uma vontade imensa de fazer esse negócio dar certo. E de a gente, sabe, transformar não só a academia, mas as nossas famílias, né? Então, assim, eu não tenho filhos ainda. Eu quero fazer disso aqui o meu ambiente para o meu filho poder usar. E aí isso mexeu com ele. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte. Eu falei assim, se você topar nos contratar como seu funcionário, ainda como gerentes da academia, a gente faz uma experiência. Eu falei, ó, nós vamos colocar 300 alunos de outubro a dezembro na sua academia. Nós batemos um número. E ele falou, mas como você vai fazer isso? Eu falei, nós vamos fazer isso. Não importa como. Nós vamos fazer isso. Se tem uma coisa que a gente sabe fazer é atrair pessoas. Então, assim, nós fazemos isso muito bem. E eu falei assim, digo mais. Passado esses 3 meses, você não vai querer mais vender. Você vai querer ser nosso sócio. Aí ele, né? Falou, meu, acho que esse menino é meio ousado, né? Aí ele pegou e falou, pois então nós vamos fazer isso. Só que aí o que ele fez? A proposta inicial com o Robinho era num valor um pouco maior. Ele falou, então eu vou jogar para ver se eles estão de olho só no salário, né? Do que no resultado. Ele falou, então eu vou baixar esse salário pela metade. Para vocês dividirem entre os dois. Vocês topam? Eu falei, topo. Dá a mão. Eu falei, tá fechado. Aí em 3 meses a gente trabalhou.
trabalhou, eventos, começamos a fazer divulgação no Instagram e conversando, reunião com os professores para já começar a mudar esse mindset. E aí as coisas começaram a caminhar. Chegamos em janeiro, aqueles 300 alunos, era uma média já de 350. Aí ele chamou a gente e falou assim, cara, vocês estão de parabéns. Ele falou, eu não botei fé em vocês, mas vocês fizeram a diferença. Mas ele seguiu a palavra dele também. Seguiu a palavra dele. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma coisa que jamais faria para qualquer pessoa aqui. Ele falou, ó, a academia tinha ele tinha um valor arrendado pela academia, né? Como ele era o único dono, ele falou, eu tenho um investimento que eu fiz pessoal e tá arrendado com a academia. Vocês já sabem que todo o investimento que a academia dá hoje cobre esse valor que eu tenho que pagar para o banco. Então, e existe uma diferença que é para mim, essa diferença que é para a venda da academia. Então, eu vou fazer o seguinte, eu entrei no BNDES, né? Levantei o percentual dos juros do BNDES e eu vou fazer para você um juros menor do que o BNDES está fazendo. Sabe aquela história do Minha Casa Minha Vida? Uhum. A gente fez o Minha Academia Minha Vida, sabe? Com ele. Ele falou, ó, contrato aqui de confiança, né? Não vai ter nada além disso. Eu confio em vocês. Confio em vocês como também, porque se vocês não pagarem o que a academia tá, né? Ele pega a academia. Ele pega a academia. Então, assim, tinha uma segurança, de certa forma, para ele. Mas ele falou, ó, eu vou fazer isso porque eu tenho certeza que vocês vão estourar. Então, respondendo, né? Tudo isso para responder aquela sua pergunta inicial. Sobre como sair de 36 metros quadrados para chegar em 1.600 metros quadrados. Primeiro de tudo, como nós falamos, ser uma pessoa inconformada, determinada pelo sucesso, por querer alcançar algo. Segundo, né, mais uma vez falando, sobre ter conhecimento. Se você não... Imagina se eu chegasse ali com a oportunidade de falar, não sei dar aula de natação. Nunca vi uma piscina. Você acha que eu ia conseguir entrar? Não, porque a minha academia tinha, na época, os 1.100 alunos, 800 alunos era piscina. Então, assim, se eu fosse uma pessoa que só trabalhasse do meio terrestre, um professor de musculação apenas, jamais eu teria conhecimento para tocar uma academia com a parte aquática. Mas a primeira academia que eu escolhi, e por eu ter passado por toda aquela fase de estagiário, em pouquíssimo tempo, por todas as áreas da academia, me deu muita confiança de falar, eu conheço esse mercado. Em todo esse período, quantas horas você trabalhava? Olha, boa pergunta, hein? Por dia? Todos os dias? Todos os dias, a academia abria às 6. Uhum. Quando eu entrava às 6, eu parava às 8, da noite. Então eu nunca fiz muita conta, assim, né? 14 horas. Vai dar umas 14 horas. Tá, então olha só, você deixou de ser CLT trabalhando 8 horas, 8 por horas dia, por dia. para ser empreendedor trabalhando no mínimo 14 horas por dia. Porque depois você depois que fecha a academia, você tem que limpar, tem que fazer várias coisas. E aí eu te falo, ainda te respondo mais, né? Porque aí quando você realmente passa a ser o dono, você vai trabalhar todos os dias às 24 horas por dia. Porque não é o trabalho, quando a gente fala, não é estar lá, né? O trabalho do dono não é estar na academia. O trabalho do dono começa a hora que ele abre o olho. Ele é a academia. Ele Você não é a academia? É, exatamente. Eu sou o meu negócio. Sou o meu negócio, porque assim, eu acordo, eu tenho que pensar assim, eu tenho que, na verdade, estar 100% seguro que o responsável que abre às 6 chegou pelo menos às 5:30 da manhã lá para preparar todo o ambiente, limpar, preparar a piscina, fazer... Porque existe uma preparação, né? Todo um backstage. Então, ele precisa chegar, depois dele tem a recepcionista, depois da recepcionista tem um professor. Então, assim, o Thiago Brunet fala muito sobre isso, né? Quando você decide ter um negócio, você precisa ser especialista em pessoas. Não tem como você fugir disso. Então, até então, meu conhecimento era muito técnico, né? Muito, muito na prática mesmo. Eu era realmente consolidado, eu era o melhor professor
principalmente vindo do mercado de São Paulo, onde eu sempre falo assim, você tem que matar um leão por dia aqui em São Paulo, porque na minha região ali, tinham várias academias. E academias cobram muito mais barato, porque você coloca 800, 900 alunos. No meu estúdio, eu era o ticket mais alto da região, num menor espaço. Mas por que eu cobrava mais caro e tinha gente que pagava? Porque eu tinha resultado, né? Então, assim, eu realmente me preparei para ser o professor de educação física, como eu te falei no início. Então, assim, quando eu fui para academia, eu já não tinha mais como ser o professor. Eu tinha que ser o gestor. Aí vem a necessidade de você buscar mais conhecimento. Então foi quando eu busquei me tornar realmente esse especialista em pessoas. Então, assim, foi um momento, alguns períodos difíceis, assim, que nós vivemos, sobre entender sobre comportamentos de pessoas, sobre como você se comunicar para diferentes tipos de personalidades, né? Porque a minha forma que eu me comunico com você é diferente que eu comunico com o Gabriel, com a Juliana. Então, assim, se você não tem esse conhecimento, você não consegue se comunicar exatamente como você gostaria. Você se comunicar, né, naturalmente, assim, trocando uma ideia sobre quem você é fácil. Mas você comunicar o que você gostaria que a Rita fizesse com a terceira pessoa é muito mais difícil. Porque se eu falo pra você, Rita, eu preciso que você toque no cliente dessa forma. Primeira coisa, o que você vai pensar? O que ele tá achando? Que eu não estudei? Eu sou formado também. Ele tá achando que eu sou burro, né? De uma certa forma. Então, assim, existe uma forma. É o mesmo conteúdo distribuído de maneira ordenada. Exatamente. Para cada segmento, para cada público que eu quero atingir. Exato. Para cada perfil comportamental. Perfil comportamental que você quer atingir, que é o seu público. Mas lá atrás você também já fez o dever de casa para saber com qual perfil comportamental ou público você quer trabalhar. Exatamente. Né? A gente não quer trabalhar para qualquer público. Exatamente. Nós não estaríamos aqui sábado, né? Você poderia estar lá com a Juliana, com o seu filho. Sim. Eu poderia estar em casa com os meus filhos. A Juliana que veio comigo podia estar na casa dela. Então, assim, a gente não está aqui para qualquer público. Tomando uma água de coco em Angra dos Reis, olha que delícia. Então, a gente está aqui por um objetivo maior. Sim. Mas aí do interessante que a gente vem falando sobre empreender, que a gente falou até agora, que eu acho que, assim, que as pessoas têm que entender e têm que saber que todo mundo que deseja, que quer e que tem tesão no que faz, Sim, vai conseguir empreender. Nós não falamos em momento algum que a pessoa teria que ter tido, óbvio, ela se tiver melhor, né? Sim. Tem tudo isso, mas o caixa é necessário. Sim. Mas a gente, num momento em algum, falou em dinheiro. Em dinheiro, você viu? A gente tá falando em desejo, em obstinação, Sim, determinação, ação. São os nossos porquês, né? Os nossos o quês. Então, assim, a gente tá falando sobre tudo que a gente quer. sim. E tudo que a gente realiza. Até agora você falou em plantar. Você vem semeando, plantando, semeando, plantando, semeando e plantando. Quantos degraus você já subiu até nisso aí? Nossa, olha, de 36 para 1.600, acho que eu não subi um degrau, né? Você quer falar em números pra gente mostrar para as pessoas que eles podem? Vamos lá, eu vou abrir para vocês aqui. Não, eu vou te fazendo pergunta direta pra você não mostrar muito, não. Muito. Quem tiver muito interesse, vai lá conhecer a sua academia. Vai. Aí você mostra com mais afinco. Sim. Quem sabe resultam de parcerias, mas não esqueçam de mim que eu tô fazendo propaganda gratuita. Vamos lá. É a rede, né, Rita? É a rede, a nossa rede aí. Então nós vamos na parceria já. Pode perguntar. 36 metros quadrados, a gente olha só em mês, tá? Tá. Para poder, as pessoas com vontade, elas vão nos seguir. Beleza. E aí elas vão te perguntar para você mostrar mais coisas. Sim. Você tinha 100 alunos lá no seu estúdio menorzinho. Vamos esquecer o faturamento de quando a gente começou? A gente só pode falar em números quando você começou a empreender no seu estúdio. Exatamente. Qual era o seu faturamento mês? Uns 5 mil reais. Tá, hoje você tem, exatamente, 2023, 1.600 alunos. Exatamente. Qual é o seu faturamento mês? Meu ticket médio hoje é R$242, né? Vezes 1.600. Então, vai, Juliana. Dá pra fazer a conta aí? Dá. Mas eu vou te falar assim, que em março... Fala em ordem, não fala tudo, não precisa nem falar. Fala em ordem de grandeza. Não, hoje em março agora, nós batemos um marco tão comparativo. 500 mil reais. Tá. De faturamento. É crescimento exponencial. 5 mil para 500.
Olha só, mas ao longo de 10 anos, foda-se! Faz o que eu fiz, Faz igual, sem ter dinheiro pra comprar, sem ter tido nada, sem estar lá atrás. né? Então, assim, cara, vamos pegar isso, vamos aprender, né? Exatamente. Porque o que eu faço hoje, eu tô vindo pra cá porque eu quero aprender a falar pras pessoas e mostrar pras pessoas que quando nós gostamos do que fazemos, Sim. não quer dizer que eu não faço o que eu não gosto. Vou te contar uma coisa ainda, você A vê. gente consegue. É como você falou essa questão do, né? As pessoas às vezes duvidam do seu resultado, né? Eu coloquei no meu Instagram uma legenda assim: me tornei um milionário em menos de 10 anos, né? Aí você fala, cara, beleza, hoje eu não tenho 1 milhão na minha conta, mas a minha empresa vale 5 milhões. 5 milhões. Então, hoje o que mais nós falamos é o quê? De equity, né? Ela vale um pouquinho mais, ela vale 6. Se tá nisso daí. E se eu vender, eu vendo por 10 milhões. Então, pronto. Fácil. Porque é como a gente falou sobre o equity. Eu peguei ela, na época valia 2 milhões. E hoje, atualmente, 5. Se eu for vender pensando em equity, eu vendo a 10 milhões. Fácil. Ou seja, vamos fazer uma conta? Como você falou, já que você gosta de números, né, Rita? Não, eu sou engenheira, então 5 mil reais de ticket médio ali, né? De faturamento mês. Mas isso é só para instigar as pessoas, tá? Eu só falei basicamente em números, porque até pra gente não tá complicando. É só para as Sim. pessoas entenderem que nós podemos. Exato. O nós podemos não sou eu, não é você. É. O nós somos todos nós. Todos nós. Todos Basta, e não é só basta querer, porque querer todo mundo pode querer, Exato. mas ele tá disposto a pagar o preço, tá disposto a acordar às 4 da manhã, tá disposto a acordar às 5, Sim. a ir dormir meia-noite, A quebrar 1 a hora, parede. dormir 4 horas, a botar a mão na Na ferramenta para ver a realização de uma sala pronta. Exato. Tá disposto a lavar chão. É isso. Eu posso falar só do meu filho. Meu filho diz o seguinte: não existe outra razão na minha vida, eu não sei fazer outra coisa. A minha mãe seguiu com isso, eu botei isso em mim, tá no meu sangue, só sei fazer isso, eu vivo disso. Ou seja, o negócio nosso somos nós. Exato. A paixão que a gente tem e o empreender não é só na nossa área. Sim. Eu sou engenheira civil. Você é professor de educação física. Hoje eu pouco atuo na minha área, ou quase não, e você também. Sim. Então, assim, nós gostamos do que fazemos. Hoje nós somos empresários. Sim. E contra fatos não existem argumentos. Argumentos. Então, assim, vai falar porque falam, né? Falam. Assim, a gente tá aqui, mas tem lá atrás as pessoas que não acreditam. Então, assim, contra fatos não existem argumentos. Sim. Vem ver, Vem ver. vem conferir, vem fazer comigo. Ainda assim tá insatisfeito, quer que eu te ensine? Sim. Vamos lá. Sim, é justamente isso. E como você perguntou ali, qual foi o seu capital? Como que você, né, desenvolveu um capital para comprar? Hoje, né, trazendo mais uma vez a questão conhecimento, né? Foi algo para mim espontâneo, mas hoje trazendo o conhecimento em prática, para você desenvolver um capital financeiro, você precisa ter um capital intelectual e também desenvolver o seu capital magnético. Você colocou o seu maior capital ali. Exatamente. Foi o valor. Exato. E não foi preço, Sim. né? E esse capital magnético, que é o que todo mundo hoje, de uma certa forma, vive e não sabe que vive, ele é baseado também em 5 passos. Que é o quê? O conhecimento, a motivação, Disciplina. a sua roupa, o seu network e o seu resultado. Entende? E aquilo Então, que você quer emanar pro mundo, né? Exato. Conversando mais uma vez assim, a gente tem que bater. O que nós estamos fazendo aqui? Comunicação. E comunicação, como você falou, quer saber mais sobre academia? Vamos lá, quer saber os meus números? Quer abrir uma nova unidade comigo? Vamos lá, vamos conhecer. Então, o que a gente está fazendo aqui? Nos comunicando e vendendo e aprendendo, com certeza. Mas não deixa de estar vendendo. Isso. Comunicação é venda. E a gente precisa vender, porque a gente está tendo uma audiência aqui. Se você tem audiência, você consegue vender. As pessoas estão se dando ao trabalho também, que é o que a gente tem que agradecer. Elas vão perder o tempo delas, ou elas acham que não vão perder. Investir, no caso, elas né? vão investir o tempo delas em algo que elas não conhecem. Elas vão precisar parar 1 horinha do tempo delas para conhecer a gente. Né? Então, Eu tem tava ouvi isso essa semana até em uma das mentorias e isso fez muito sentido para mim. Olha só, a Ucrânia entrou em guerra com a Rússia, né?
Quase já são 2 anos, né? Vai Praticamente. fazer 2 anos, em março do ano que vem. Olha só a estratégia do presidente ucraniano. Quando a Rússia começou O que que a Rússia fez? Ela começou a cortar os sinais de comunicação. Internet, telefone. Aí o presidente ucraniano poderia fazer o quê? Poderia pedir para a ONU mais tanques de guerra, mais soldados, poderia pedir o que for. E ele foi pedir para a ONU? Ele foi pedir para quem? Elon Musk. Pediu o quê? Eu, sobre a guerra, eu prefiro não entrar muito no Mas não. comentário, porque eu acho que há uma... Mas É olha, opinião. Então, sim. assim, não quero colocar muito, porque eu não acho que ele esteja agindo também com tanta inteligência. Não, mas só para Às você vezes, pegar perdendo, essa... a gente tá ganhando, né? Mas pegando esse gancho de comunicação, porque assim, por que que o presidente da Ucrânia pediu para Elon Musk trazer os Starlinks para Ucrânia? Para que eles não perdessem a comunicação. Ou seja, comunicar é algo extremamente Sim. necessário. E aí, assim, quem foi a pessoa que realmente cedeu a oportunidade de se comunicar? Elon Musk. E Elon Musk, quem é hoje nada mais nada menos que o homem mais rico do mundo. Então, assim, o cara hoje ele se preocupa com total fontes de rede de comunicação, né? O próprio... Ele é dono lá do... Como que chama? Fugiu o nome Da agora? Tesla, do Não, da foguete, Tesla não, não é LinkedIn, é o outro lá que todo mundo tem, o Twitter, né? Twitter. Então, assim, ele comprou o Twitter por quê? Porque ali ele pode falar abertamente pra tudo, ninguém vai estar bloqueando ele, né? Podando as palavras Exato. dele, né? Então, assim, é um cara extremamente estratégico. Porque sem comunicação não tem venda, sem audiência não tem venda. Então, se nosso papo hoje é sobre empreendedorismo, então, assim, empreendedor que não sabe se comunicar, não vende. Então, assim, só vai estar focado Agora, na dor. estude a comunicação. Exato. Comunicação com eficiência, eficácia. Eficácia. Saber se comunicar. Exato. E saber se comunicar para todos os perfis. Isso. Por quê? É aquela história, você tem 4 tipos de perfis hoje comportamental. Se você jogar a semente errada naquela terra que não é fértil, não vai Isso. dar frutos. Então você precisa saber com quem eu tô falando. Se Rita gosta mais de números, eu não vou ficar falando de motivação, porque você quer resultados, você quer números. Então vamos sentar, vamos conversar. Mas eu amo a motivação. Ah, então já são os dois ali, né? Eu busco Mas- muito isso. Mas para um cara que tem um perfil muito mais Mas não analítico, tô motivada todos os dias e por isso sou disciplinada. entende? Tem pessoas que é muito mais executoras, né? Então o executor, ele não quer muita enrolação. Ele, cara, fala direto ao ponto, né? O que você quer? Então se eu chegasse de repente com você é uma investidora, mas o seu perfil de investidora é um perfil executor, e se eu ficar, olha, porque eu tenho um sonho, porque eu vim... Você vai falar assim, ó, É para venda tudo. direcionada. Exato. Né? Leandro, o que você quer? Entende? Então, assim, antes de você sentar na frente de alguém, primeiro descubra qual é o seu perfil. Então, eu falo como uma pessoa que foi estudar o perfil comportamental justamente por isso. Existe, para você fazer venda, você precisa fazer esse rapport rápido de perfil. Para você liderar pessoas, você precisa ter esse rapport, porque eu, como gestor, eu não tenho que falar, eu tenho 7 líderes hoje embaixo do meu guarda-chuva ali, para que esses gestores toquem nos restos dos meus times. Então, o meu time são 30 colaboradores. Eu sozinho não toco 30. Então, o que eu fiz? Desenvolvi 7 gestores, né? 7 líderes. Então, cada líder tem responsabilidade por uma parte desse time. Então, assim, explico para eles, ensino para eles na prática como eu preciso me comunicar com vocês. Cada um tem perfil diferente. Você acha que você vai falar com os professores, eles têm que entender como você gosta de falar? Não. Entende? Porque se eu chegar aqui falando do jeito que eu gosto de falar também com vocês, talvez vocês não vão entender, talvez vocês vão me achar muito grosso. Então, assim, para aquele perfil que é mais sentimental, eu não posso simplesmente chegar aqui e irritar. E aí? Cadê os resultados? Entende? Se você, de repente, é minha analista financeira, beleza, eu sento para conversar com vocês, simplesmente pergunto assim, e os meus resultados? Mas o seu perfil é um perfil mais romantizado?
você vai falar, nossa, que grosseiro que ele é, nem me deu bom dia. Entende? É você falar a mesma coisa de maneira diferente. De maneira diferente, então né? eu vou É sentar... a mesma aplicação de conteúdo. Exato. Mas aí a gente tem que tomar... Eu posso falar por mim, tá? Uhum. Assim, quando eu vim pra cá, eu sempre chegava pros meninos e falava assim, não, eu tenho que me ficar uma pessoa mais calma. Eu falo palavrão, às vezes, introduzo no contexto, que isso é o que faz com que eu tenha menos seriedade. Sim. Meu nível de seriedade é muito alto e objetividade também. Sim. Então eu tenho que ir trabalhando isso. Aí os meninos, não, vai com calma. Seja você. Exatamente. Só que o seja você eu coloco a mesma coisa, a minha essência, aquilo que eu tenho, da maneira que eu sou, e não tento também modificar isso. Perfeito. Eu aplico o meu conteúdo de maneiras que sejam as que eu estou aprendendo, né? Porque eu estou aprendendo a lidar com essas avaliações, Sim. mas comigo, com a minha essência. É o tipo de linguagem, né? Que... Não é a mesma linguagem, porque você Sim. trabalha. Eu não vou entrar num grupo de evangélicos e vou falar o que eu falei aqui. Exatamente. Aí né? você vai então, adequar assim, seu tipo de linguagem. Mas para eu o melhor vou ambiente. também deixar que eles entendam que o meu perfil, ele é um perfil mais assim. Sim. Porque sou eu. Exato. Então, assim, eu vim tentando trabalhar de maneira diferente e eles me mostraram que não. Que eu sou eu, não tenho que ser diferente. Ainda disseram que é muito bom. Então, eu não acreditava no meu jeito de falar. Então, isso vem sendo mostrado no dia a dia, pelo Pex, pelo João, o Carlindo mesmo diz que gosta. Bacana. Mas agora a diferença é o palavrão. Sim, falo mesmo e não entendo o palavrão como algo ruim. Sim. Desde que seja colocado de maneira que não seja agressiva. Exatamente. Não é um xingamento, é uma forma. As pessoas colocam muita dificuldade. Existem palavras muito feias, que são palavras depreciativas. É você depreciar a imagem de alguém. Fale 10 palavrões, mas não deprecie ninguém. Por quê? Com que autonomia, que autoridade eu tenho para depreciar a sua imagem? Eu não te conheço, não sei de onde você vem. Vou falar mal de você, eu vou começar uma rede de depreciação, isso é ruim. Exatamente. Então, assim, e isso também no empreendedorismo existe impacto, tá? Com certeza. Então, assim, isso tem que ser muito trabalhado, porque existem pessoas muito boas e existem outros níveis de impacto. Aqui já são as coisas que são um pouco ruins, né? Sim. Que a gente falou das adversidades, mas adversidades seguidas por direcionamento. Exatamente. Objetivos e realizações. Mas nós não falamos de nenhum tapa que você tenha levado que tenha te derrubado. Mas existem alguns, né? Então, assim, hoje nós não vamos conseguir falar sobre todos eles. Mas como a gente já vem numa base de relacionamento, nosso network, nossa rede sendo construída, para que nós tenhamos diversos assuntos. Voltaremos. Então, assim, nós vamos falar sobre assuntos direcionados para a saúde. A gente trazer alguém para mostrar. Eu, como empreendedora e empresária, trabalhando na área de engenharia, não fazia atividade nenhuma. Sim. Hoje é extremamente necessário. Então, hoje a gente está começando um ciclo profissional, um ciclo educacional, uma rede de conhecimento que nós vamos trabalhar vários podcasts, são vários assuntos. Você até falou uma coisa que é muito legal, você vê. Até trazer uma pessoa aí que, né, hoje, infelizmente, não está mais entre nós, que causou uma séria polêmica, né, que é a Valesca, né? No dia que nós estávamos com ela trouxe uma situação que foi muito bacana, porque a gente sempre escuta assim, né? Saúde, família e trabalho, e não inverta a ordem. Ela trouxe pra gente assim: se você tá começando um trabalho agora, como é que você vai conseguir, e você de repente não tem aquele dinheiro suficiente para deixar o trabalho em terceiro plano? Não tem como. Então ela trouxe assim: é muito fácil você viver isso depois que você já está estruturado, depois que você já construiu um legado. Mas que para quem está começando, o empreendedor que está começando, é suor, sangue, suor e lágrima primeiro no trabalho, não tem jeito. Tá afiado, como é que é? JJ, né? Joel J com a primeira, Pablo Marçal na segunda, tá? Né? Estamos estudando direitinho, tá né? vendo? E assim, a Valesca, falou isso muito bem.
Acho que assim, se foi algo que uma semente que ela trouxe que plantou no meu coração, foi isso. E assim, me trouxe conforto. Por quê? Porque quando você começa seu negócio, infelizmente você não tem tempo para sua família, né? O suficiente. Você não tem tempo para você, né? Você só tem tempo para quê? Para trabalhar. Em 14 horas trabalhando, como você fez as contas ali, que horas eu ia treinar? Que horas eu ia olhar para minha saúde? Que horas eu ia olhar para minha família? Não dá. Hoje eu inverti a ordem. Hoje eu fico muito mais com a minha família. Hoje eu consigo olhar muito mais pro Leandro, para a saúde, e o trabalho, ele tá rodando. Por quê? Porque hoje eu tenho lideranças que faz, né, a coisa rodar. Quando a gente fala, você é empreendedor, quando você chega no estágio de empreendedor de sucesso, é quando o dinheiro trabalha para você e você não precisa mais trabalhar pro dinheiro. Mas no começo, você é um empreendedor que trabalha pro dinheiro. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas você quer saber se você tem sucesso? É você saber assim, se eu não for trabalhar hoje, o dinheiro vai cair na minha conta? Se eu ficar 30 dias sem trabalhar, o dinheiro vai cair na minha conta? Aí você é um empreendedor de sucesso. Eu falo, eu sou um empreendedor de sucesso porque hoje eu vivo isso. Se eu não trabalhar 30 dias, o dinheiro cai na minha conta. Eu me dei o luxo de, quando meu filho nasceu, 3 meses foi o meu tempo sabático para ficar com meu filho. Eu fui pai, eu fui esposo, dedicado para aquilo. Então, assim, nossa, o pessoal falava, né? Você não vai ter filho, né? Que demora. Então, assim, tem tempo para tudo, né? Mas existem os casos excepcionais. Então. Eu sou um caso excepcional. Sim. Tá? Mas que tive toda uma rede de apoio. Isso conta muito. Tá? Eu sou um caso excepcional e aonde a maioria das mulheres... São pouquíssimas as mulheres que a gente pode dizer que tem essa diferença. Esse é um assunto para você trazer a Juliana para falar aqui, né? É um caso excepcional. E a Juliana vai... É pancadaria todo dia. Eu fui mãe muito jovem. Sim. Fazendo faculdade, casada. Então, assim, a rede de apoio conta. Exatamente. É onde eu digo que para as famílias, para o marido das mulheres, para as mulheres que estão nos escutando e para os homens que estão nos escutando, mulheres peçam ajuda, saibam pedir. Nós, quando somos novas, não sabemos. Sim. E maridos, homens, saibam apoiar a sua esposa. Exatamente. E que o retorno não é dela. Não. O retorno é para a família. Totalmente. Ela passa a viver pela família, para a família. Então, todos ganham com isso. Eu sentia isso, eu já tinha me preparado para isso, porque foi justamente, eu fui pai. É muito fácil você falar, eu sou pai. Tá, beleza. Nos 3 meses que o seu filho nasceu, o que você fez? A maioria deles precisam trabalhar. Então, assim, a bomba ficava com quem? Você se preparou para isso. Com a esposa. Eu me preparei para ser pai. Entende? Então, assim, eu fiquei com meu filho, eu troquei fralda, eu dormi com ele, deixei a Juliana no período que ela precisava descansar. Passado esses 3 meses, aí sim, falei, amor, tá na hora de eu começar a voltar à nossa rotina. Será que a gente já consegue? Então aí ela começa a segurar mais os choros da madrugada, as fraldas da madrugada para eu poder dormir um pouco melhor. Por quê? No outro dia de manhã você tem que ter energia para trabalho. Então assim, tudo na base da conversa. É por isso que a gente fala muito sobre ser casal, né? É empreender na vida e no sucesso. Não tem jeito. E tudo na base do quê? Da comunicação. A comunicação é a chave de tudo. Então, se prepara, se comunica, né? E vai para ação, porque não tem como não dar errado. Se você quer empreender, faz isso. Se prepara, se comunica. O máximo que pode acontecer é você ganha. Exatamente. Conhecimento. Perder não se perde. Nunca uma vez que você já não tem nada, você perdeu o quê? Você só ganha, você só aprende. 0 vezes 0, né? Se não der certo. Eu vou despedir do pessoal, porque já deu nosso rápido, tempo aqui. Né? Gente, vamos lá. Acabou aqui com o Leandro Saz. Nós já vamos deixar marcado um próximo podcast, aonde a gente vai trabalhando os assuntos. Nós temos aqui uma rede de assuntos. Total. Empreender em casal, empreender na saúde, empreender um assunto só para comunicação. Sim. Para a gente trabalhar a comunicação mais assertiva, mas a gente vai finalizando aqui. Olha. Eu queria agradecer e vamos lá, curtam, compartilhem, sigam a gente. Vamos, se despeça aí, Leandro. Primeiro, muito obrigado vocês aí pela sua audiência. Vou até deixar aí para a Rita até um tema, né? Como você falou sobre a rede de apoio, né? Principalmente um papo de mulher, sobre a importância da rede de apoio
para mulher empreendedora, porque precisa, né? E aí você pode trazer a Juliana, porque ela vai... Vamos já deixar marcado Já com a vamos Juliana, deixar marcado né? aí, Juliana, Gabriel, ó, vamos lá marcar já anota com a aí, Juliana. Gabriel, já chama a Ju aí. É. Então, gente, muito obrigado vocês que estão seguindo. Compartilhem muito esse conteúdo, né? A Rita, sensacional. Muito obrigado pelo convite, Rita. E vocês que estão em casa e querem empreender, então siga essa dica aí que nós colocamos dos 5 passos do empreendedorismo. Então, vai lá, ó. Pode falar mais uma vez? Pode, vamos lá. Então, gente, seja uma pessoa determinada, né? Depois, vá em busca do seu conhecimento, faça muito network, se comunique muito bem e vá para ação. Se você seguir isso, o resultado tá certo. Corra atrás dos seus porquês. Corra atrás dos seus porquês. Vamos lá, obrigada, hein, pessoal. Muito obrigado, valeu.